Uma câmara fria com duas temperaturas diferentes é um equipamento que combina, no mesmo espaço físico ou em espaços divididos, uma área de resfriamento, temperatura positiva, e uma área de congelamento, temperatura negativa. Isso permite armazenar diferentes tipos de produtos que exigem condições de conservação distintas, como carnes frescas em uma zona e peixes ou produtos congelados na outra, garantindo a qualidade e segurança alimentar através da refrigeração ou congelamento adequados. Como funciona? Divisão do espaço. A câmara pode ser fisicamente dividida por uma parede ou painel isolante, criando zonas separadas, cada uma com seu próprio evaporador e sistema de controle de temperatura. Equipamento duplo. É possível utilizar uma única unidade condensadora, responsável por todo o sistema de refrigeração, mas que alimenta dois evaporadores diferentes, um para cada zona de temperatura. Controle independente. Um controlador inteligente monitora e ajusta as temperaturas de cada zona de forma independente, mantendo cada área nas condições ideais, como, por exemplo, cerca de 0 graus Celsius para resfriamento e entre menos 18 graus Celsius e menos 25 graus Celsius para congelamento. Válvulas de controle. Em sistemas com uma unidade condensadora, a utilização de válvulas específicas, como a válvula KVP, é essencial para manter as pressões corretas nos evaporadores e garantir que cada câmara funcione com a temperatura adequada. Principais vantagens. Versatilidade. Armazenar uma variedade maior de produtos no mesmo local, otimizando o espaço. Eficiência. Redução de custos ao utilizar uma única unidade condensadora para duas áreas diferentes. Preservação da qualidade. Garantir que cada produto seja mantido na sua temperatura ideal de conservação, seja ela para resfriar ou congelar. Hackbox é um termo genérico para caixa registradora ou caixa de registro, um sistema de ponto de venda utilizado em comércios para registrar vendas e gerir inventários, com uma versão VI associada à refrigeração comercial, que monitoriza remotamente a temperatura de câmaras frigoríficas e outros equipamentos. Em resumo, a Hackbox é uma solução tecnológica para comércios. Um registrador eletrônico que facilita o controle de vendas e produtos. Em refrigeração, um dispositivo que permite o acesso online e em tempo real às informações de temperatura de ambientes refrigerados, como indicado no Instagram da Hack Brasil. O que é a Hackbox VI? A Hackbox, ou Hackbox VI, é um dispositivo que recolhe dados sobre a temperatura de ambientes refrigerados, como o de uma câmara fria, e envia essa informação de forma remota para um computador ou telemóvel do utilizador. Para que serve? 1. Monitorização remota. Permite ao operador ou empresário aceder à temperatura do equipamento de forma simples e imediata, através da internet. 2. Controle de qualidade. Ajuda a garantir que os produtos refrigerados estão a manter as condições ideais, prevenindo perdas por má conservação ou evaporação. E 3. Eficiência. Permite otimizar o funcionamento dos equipamentos de refrigeração, evitando que estes trabalhem desnecessariamente e poupando energia. Exemplo de uso. Imagine um restaurante ou supermercado que tem uma câmara frigorífica. Com a Hackbox instalada, o gestor pode verificar a temperatura da câmara a partir do seu telemóvel, a qualquer hora e em qualquer lugar, garantindo a qualidade dos alimentos. Um controlador PID para VPM Hack é um sistema de controlo que utiliza o algoritmo PID, proporcional, integral, derivativo, para manter um valor de processo, o valor medido por um sensor, o mais próximo possível de um ponto de referência, ou set point, num veículo ponto de massa, VPM, um tipo de máquina ou sistema que realiza tarefas de automação. O PID trabalha em malha fechada, onde um sensor mede a saída do sistema, o controlador calcula um erro,
a diferença entre o valor desejado e o valor medido, e ajusta a saída para corrigir o erro, mantendo a precisão e estabilidade do processo. Componentes do controlador PID. O controlador PID é composto por 3 ações que atuam em conjunto. 1. Proporcional, P. O termo proporcional gera uma resposta que é proporcional à magnitude do erro atual. Quanto maior for o erro, mais forte é a ação corretivas. 2. Integral, I. A ação integral soma o erro ao longo do tempo. Isso ajuda a eliminar o erro residual que a parte proporcional pode não conseguir corrigir, garantindo que o sistema atinja o set point com mais precisão ao longo do tempo. E 3. Derivativo, D. A ação derivativa reage à taxa de variação do erro. Ele prevê o comportamento futuro do erro, proporcionando uma correção antecipada para estabilizar o sistema e evitar oscilações excessivas. Como funciona no VPM Hack? No contexto de um VPM Hack, o controlador PID pode ser utilizado para ajustar variáveis cruciais, como 1. Temperatura. Controlar o aquecimento ou resfriamento para manter uma temperatura desejada. 2. Velocidade. Manter a velocidade de um motor ou componente dentro de um determinado limite. 3. Pressão. Regular a pressão de um sistema para um nível específico. E 4. Vazão. Gerenciar a quantidade de um fluido ou gás que passa por um ponto. Benefícios do controlador PID. 1. Precisão. O PID é capaz de manter o valor do processo muito próximo do set point, garantindo alta precisão. 2. Estabilidade. Ele minimiza oscilações e garante que o sistema não desvie do valor desejado. 3. Adaptação. O sistema pode adaptar-se a diferentes condições de operação, tornando-o ideal para a automação industrial. E 4. Otimização. O uso do PID otimiza o desempenho do sistema, o que pode levar à redução de custos e à melhoria da qualidade do produto. Um ultracapacitor pode servir como uma fonte de falta de energia ao armazenar e fornecer energia rapidamente, complementando ou substituindo fontes primárias como baterias durante quedas de tensão momentâneas, garantindo o funcionamento de equipamentos e sistemas críticos. Eles são projetados para fornecer picos de potência e capturar energia que seria perdida, descarregando e recarregando muito mais rápido que as baterias. Como um ultracapacitor atua numa falta de energia? 1. Armazenamento de energia. O ultracapacitor armazena energia elétrica em seu campo elétrico, entre duas placas condutoras separadas por um material isolante, dielétrico. 2. Detecção de queda de tensão. Quando uma fonte de energia primária, como uma bateria ou rede elétrica, falha, a tensão do sistema cai. 3. Liberação rápida. O ultracapacitor, então, descarrega sua energia armazenada para manter a corrente elétrica necessária para sistemas essenciais, como bobinas de disjuntores ou sistemas de proteção, durante o curto intervalo da falha. E 4. Complemento a fontes primárias. Em muitas aplicações, ultracapacitores não são uma fonte de energia única, mas sim um complemento a baterias ou outras fontes, que fornecem energia para os momentos de alta demanda ou para evitar a perda de dados. Vantagens dos ultracapacitores. 1. Alta velocidade. Descarregam e recarregam muito mais rapidamente do que as baterias, o que é crucial para capturar picos de energia e fornecer a energia necessária durante falhas rápidas. 2. Alta densidade de potência. Podem fornecer uma grande quantidade de energia num curto espaço de tempo, útil para arranques de veículos, ou picos de energia para equipamentos eletrônicos. E 3. Estabilidade. Permitem restabelecer a tensão com segurança, impedindo que quedas momentâneas causem danos a equipamentos. Aplicações comuns. 1. Sistemas de partida de veículos. 2.
Armazenamento de energia em sistemas de energia renovável, como painéis solares. 3. Dispositivos eletrônicos que requerem picos de energia rápidos, como câmeras digitais ou laptops. E 4. Fontes de alimentação para alimentar bobinas de dispositivos de proteção em painéis elétricos, como disjuntores e contatores. Uma válvula de pistão motorizada com controlador proporcional RAC é um componente industrial que permite o controle preciso da vazão ou pressão de um fluido em sistemas de refrigeração ou outros processos. A designação, válvula de pistão motorizada, descreve o mecanismo que regula o fluxo através do movimento de um pistão. Controlador proporcional RAC, indica a tecnologia de controle eletrônico, proporcional, do fabricante RAC, que ajusta continuamente a posição do pistão com base num sinal elétrico, garantindo um controle mais suave e exato do que um simples sistema, tudo ou nada. Componentes e funcionamento. 1. Válvula de pistão motorizada. O mecanismo interno da válvula controla a passagem do fluido. O pistão é o componente que se move para abrir ou fechar o fluxo de forma gradual. 2. Controlador proporcional RAC. É a unidade eletrônica que recebe um sinal elétrico de um sistema de controle. Esse sinal é proporcional à vazão ou pressão desejada. E 3. Movimento proporcional. Em resposta ao sinal elétrico, o controlador aciona o motor da válvula para mover o pistão. O grau de movimento do pistão é proporcional à intensidade do sinal, resultando num ajuste contínuo do fluxo. Vantagens e aplicações. 1. Controle preciso e suave. Permite uma regulagem mais fina e contínua da vazão, evitando variações bruscas de pressão ou fluxo, o que é mais eficiente do que válvulas tradicionais. 2. Eficiência energética. O ajuste proporcional do fluxo melhora a eficiência dos sistemas, reduzindo o desperdício de energia. E 3. Versatilidade. É utilizada em processos que exigem controle rigoroso do fluxo, como a mistura de químicos, ajuste do pH e, especialmente, no controle de fluidos refrigerantes em sistemas de refrigeração. Um envelope de compressor Bitzer é um termo que se refere ao termo técnico, envelope de operação do compressor, ou curvas de desempenho do compressor. Este envelope representa as faixas de temperatura de evaporação e condensação nas quais um compressor Bitzer pode operar com segurança e eficiência para uma determinada aplicação. Ele define os limites operacionais do compressor e é crucial para selecionar o compressor correto para uma aplicação específica, como refrigeração para congelados, resfriados, aquecimento ou ar-condicionado. O que é um envelope de compressor? 1. Curvas de desempenho. O envelope é um gráfico que mostra o desempenho do compressor em diferentes condições de temperatura e pressão. 2. Limites operacionais. Ele indica as temperaturas de evaporação e condensação permitidas para o compressor funcionar corretamente, sem sobrecarga ou falha. E 3. Seleção do compressor. Ao analisar o envelope, os engenheiros podem escolher o compressor Bitzer mais adequado para a aplicação desejada, garantindo eficiência e durabilidade. Como o envelope de compressor Bitzer funciona? 1. Análise das condições de operação. As faixas de temperatura de evaporação, onde o refrigerante ferve, e condensação, onde o refrigerante condensa, são o ponto de partida. 2. Definição do compressor ideal. O envelope mostra se o compressor Bitzer é apropriado para trabalhar em baixas temperaturas, congelados, médias, resfriados, ou altas temperaturas, aquecimento e ar-condicionado. E 3. Eficiência e confiabilidade. Operar dentro do envelope do compressor Bitzer garante o funcionamento otimizado, maximizando a eficiência e a vida útil do equipamento. Exemplo de aplicação. Refrigeração de congelados. A temperatura de evaporação é muito baixa.
O envelope do compressor precisará acomodar essa condição para garantir que o compressor opere de forma segura e eficiente. Ar-condicionado. A temperatura de evaporação é mais alta, mas o trabalho pode exigir controle da capacidade, o que é possível com o módulo IQ da Bitzer para regulação de capacidade. Olá, estamos aqui esta noite no Senai Escola Oscar Rodrigues Alves, na inauguração da parceria RAC-Senai. Uma das coisas que acabou de ser instalada para o treinamento dos alunos é esta unidade condensadora, com uma série de outros componentes eletrônicos, gerando frio para duas câmaras frias. Ela será usada no treinamento de alunos e de técnicos em relação a componentes eletrônicos e de internet que estão neste momento cada vez mais se espalhando. Eu vou explicar para vocês um pouco os componentes dessa central. Essa é uma unidade condensadora da RAC com um compressor Bitzer 4DS5. Este compressor tem controle de capacidade no cabeçote, o que permite com que ele se adapte às necessidades de refrigeração dos ambientes refrigerados. Em vez de ligar, ele modula a capacidade. Um elemento adicional para treinarmos os alunos. A unidade condensadora está alimentando esta câmara de congelados, usando uma válvula de expansão eletrônica. Além disso, ela tem degelo a gás quente, que não seria normalmente usado numa instalação de pequeno porte como essa, mas é oportunidade para treinarmos os alunos nesse aspecto. Esta válvula automática, uma válvula pistão motorizada, está ligada a este controlador, que está o tempo todo monitorando a pressão de sucção. Sabemos que o compressor tem um envelope. Esse envelope precisa ser obedecido. Se a pressão de sucção sobe muito, pode danificar e queimar o compressor. Esta válvula eletrônica tem o controlador permanentemente olhando para a pressão de sucção, que é este número aqui. E não quer deixar passar de 26, que foi o número que foi programado. Se a pressão ameaça subir, podendo danificar o compressor, num momento de degelo, por exemplo, ele atua, fecha essa válvula e limita. Vamos caminhar um pouco para o outro lado agora. Essas portas de vidro são da câmara de congelados, aquela mesma câmara que a gente viu de frente. Mas aqui eu tenho uma segunda câmara de resfriados, onde nós demonstramos com essa outra válvula similar àquela, mas numa aplicação diferente, a geração de outra condição de aplicação, com uma temperatura de evaporação mais alta. Outra forma de treinarmos os alunos. Este painel foi feito transparente. E aqui nós podemos ver as duas câmaras, congelados e resfriados. Este é o controlador da válvula de expansão de cada câmara e também da temperatura, das condições de cada câmara, do degelo de cada câmara. A de congelados está a menos 13, a de resfriados está a 1,5. É este controlador aqui embaixo que está gerando a pressão de sucção que permite a gente ter uma câmara de resfriados na condição de aplicação adequada. Além disso, o sistema permite chavear de válvula eletrônica para válvula termostática, ambas as câmeras, dando condição aos alunos de, ao vivo e a cores, comparar o desempenho de uma e da outra. Esta válvula é uma válvula que está aqui para demonstração do degelo. Quando eu forço o degelo na câmara de congelados, nós cortamos essa válvula para permitir ao aluno ver o pistão subir gradualmente, dando assim entrada ao ar quente lentamente.
evitando o excessivo choque térmico, evitando, né? 70 graus, o evaporador está a menos 20, um choque térmico muito alto. Às vezes se usam duas solenoides com termorizador. Essas são as soluções antigas. Modernamente, controladores e válvulas a pistão, que abrem em múltiplos estágios. E uma coisa interessante para vocês agora. Todo esse sistema de refrigeração, ele está ligado neste processador, que nós chamamos de Hackbox. Ela faz conexão com a nuvem, através da internet, é feito processamento na nuvem. E, lendo este QR Code, o cliente, o técnico, e no caso o aluno, tem condição de acompanhar remotamente a condição de operação. Você, ao ver esse vídeo, pode ter a sorte das câmeras estarem ligadas. Você também vai conseguir acompanhar, mas nesse momento, se eu estivesse do outro lado do mundo, eu podia, através da internet, saber que a minha câmara de congelados está a menos 12,7, buscando 22 graus centígrados. Isso é o que o cliente quer saber. Já o técnico gosta de saber que o compressor está ligado, o ventilador do evaporador também, o sistema está em operação, ele podia estar em degelo, podia estar em pump down. A evaporação está a menos 28,9 nesse momento. Superaquecimento a 16 Kelvin, a válvula busca 7. Então ela está 100% aberta para procurar um superaquecimento adequado. Bem como ver o histórico de temperaturas quando a câmara esteve ligada. A Hackbox pode controlar múltiplos ambientes, até 32. No caso aqui eu só tenho congelados e resfriados. Vamos ver a câmara de resfriados. Na câmara de resfriados, a evaporação está a menos 12. Lembra? Eu estou mudando a temperatura de evaporação lá. A câmara está nesse momento a 3,7, porque ela ativou. Superaquecimento em 9,7 Kelvin, está chegando, então a válvula está modulando só 63%, acabou de baixar para 57%, porque o super foi para 8,2%. A Hackbox tira fotos a cada 20 segundos, para permitir ao técnico ver todas as informações coerentes. Essa é a nossa ideia, de ter instrumentos na Hack Senai Oscar Rodrigues Alves, para podermos treinar os alunos, clientes, técnicos nossos, no que há de moderno, na tendência de eletronização e automação da refrigeração comercial. Espero que vocês tenham achado interessante, foi um prazer.